Olá pessoal, como vocês estão? Hoje eu trouxe aqui uma estrutura para bolos altos para vocês aí, uma estrutura muito simples, mas que é muito eficaz, tá? Então fique até o final para você observar aí, para você ver como é feita e você que gostar do vídeo, deixa seu like, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, isso é muito importante, tá bom? Então vamos lá, essa estrutura que eu mostrei para vocês, esse caninho, na verdade ele é um pauzinho, né? Vou colocar uma vareta, não sei se eu posso dizer varetinha, enfim, é um mais fácil para vocês aí. Eu utilizo, sabe aquelas colheres de madeira, de colher de pau? Pois é isso aí. A gente vai comprar uma colher de pau, essa que seja redondinho, né? O pauzinho, e a gente vai cortar. Simples assim. E você vai parafusar esse pauzinho na sua bandeja, né? A gente parafusa. Aí vocês podem perceber que a bandeja ficou grossa. Por quê? Porque é importante que você coloque duas bandejas. Por que bandejas? Porque o parafuso que vai estar segurando esse pauzinho, ele automaticamente ele fica para fora, então, ou seja, vai atrapalhar você. Então, você coloca uma bandeja, você coloca o parafuso, depois você coloca uma bandeja por baixo para que ela tampe o parafuso, que aí você não tem risco nenhum de que o parafuso vai te atrapalhar. Agora, uma coisa muito importante, gente, muito importante mesmo. Se você deixar esse parafuso dessa forma que eu tô falando, sem a bandeja de baixo, esse parafuso vai fazer com que a bandeja ela se dobre, ela fique empenada, porque ele vai atrapalhar. Então não deixe de fazer isso, tá? E essa estrutura é maravilhosa para bolos de altura dupla, né? Porque eu gosto muito de utilizar, porque dá uma firmeza assim maravilhosa no bolo. E aí eu tô utilizando, como o bolo é pequenininho, é um bolo de 15 centímetros de diâmetro, eu tô utilizando os caninhos de pega-balão, tá? Porque se eu fosse utilizar aqueles caninhos para bolo de andar, eles são muito grossos. Então, assim, quase que consumi o pedaço todinho aí do bolo, né? Então, assim, achei que ia ficar muito grosseiro, sabe? Então, os caninhos de pega-balão ajudaram muito, tá? E aí, eu vou colocando coloquei um brigadeiro branco, somente para grudar a parte de cima, tá? O outro bolo. Mas lembre que aquele disquinho que eu ensino no vídeo como vou dizer? Esqueci. Do andaime, nossa, fugiu aqui agora, do andaime para bolos de andares. Então eu utilizo esse disquinho de isopor, tá? E eu vou colocar no outro bolo, nesse bolo, no segundo bolo, por quê? Porque é como se fosse um bolo de andar. Basicamente é um bolo de andar, né? Porém, só de tamanhos iguais. Então, assim, a gente vai, tá vendo? Eu vou colocar o bolo agora em cima desse outro. Gente, uma dica extremamente importante para vocês. Mantenha seu bolo no congelador por um bom tempo. Por exemplo, mais ou menos antes de você fazer umas 2 horas, 3 horas antes. Por quê? Porque o bolo estando congelado, assim, mais duro, né? É mais fácil o manuseio. Então, você consegue manusear sem que ele se desmanche, sem que ele venha ficar torto, enfim. Então, é muito bom essa dica, tá? É muito importante essa dica. Tá vendo, gente? Olha aqui. Perfeição. É muito simples, é tranquilo, é seguro. Algumas pessoas eu vejo aí utilizando somente os caninhos ali de sustentação da parte de baixo, não utilizam a coluna central ali que eu ensinei para vocês, mas eu gosto de ser mais segura, né? Eu gosto de algo certeiro, porque o cliente vai estar levando esse bolo, então assim, o risco de tombar, enfim, então não custa nada. Uma colherzinha de pau aí, pelo menos aqui na minha região, custa R$ 1,99, R$ 2, então isso não vai te custar nada, né? Então assim, é muito pouco, então vale a pena você cobra isso do cliente, né? Você repassa pro cliente. Então, ou seja, o bolo aí, ele tem as coluninhas de sustentação do peso do segundo andar e a coluna central, né? Então, ou seja, ajuda, facilita muito na hora do transporte. E a decoração desse bolo é normal, como qualquer outro bolo, tá? Gasta bastante chantilly, gasta. E você tem que ter consciência que gasta bastante chantilly. Porque são dois bolos, né? Então a gente tem que ter essa consciência que são dois bolos. E aí a minha espátula, ela não é tão grande o suficiente para cobrir todo o bolo, sem problemas. Você vai espatular até onde der e depois você vai devagarzinho na parte de cima. Gente, eu sempre digo que confeitaria, decorar bolo é paciência. É paciência, tem que ser tranquilidade, porque senão você não consegue chegar no resultado final com o êxito, né? Vocês não reparem os barulhinhos aí no fundo, mas é porque eu estou na confeitaria e minha filhinha tá aqui com a gente hoje, então acaba que barulhinhos aí por trás vão aparecer, né? Eu trouxe também outras ideias para vocês. Essa é uma espátula que a gente tem
também, que muito antiga, né? Que aquelas espátulas que antigamente se utilizava para espatular a parte de cima do bolo, aqueles bolos enormes, né? Você pode utilizar também. E também se você tiver uma régua que você utilize somente para isso. Aqui na confeitaria a gente tem régua, a gente tem pincel, a gente tem um monte de coisa que a gente utiliza somente para isso. Então, ou seja, não precisa se preocupar. Pensar, mas é uma régua. Sem problema nenhum, é um plástico onde você pode higienizar, lavar com água e sabão e utilizar somente para confeitaria, tá? Então, é uma dica aí para vocês também, tá? Essa estrutura de bolo, gente, ela é muito simples, é barata e eu vou ser bem sincera para vocês. Eu prefiro trabalhar com o que é certo, com o que é mais seguro, né? Então, eu não aconselho vocês por falar o seguinte, mas dá para ir tranquilo, não precisa da coluna central, que o bolo vai chegar tranquilo. Tá, pode realmente chegar, mas o seu cliente, ele precisa sentir essa segurança de que o bolo tá bem firme, que tem essas colunas, que ele pode, claro, não vai carregar de qualquer maneira, mas que ele pode levar tranquilo, que não vai tombar, né? Então, eu prefiro trabalhar dessa forma, tá, gente? Então, tô dando essa dica pra vocês dessa estrutura, porque é uma estrutura... quando eu bolei essa estrutura aí, né, eu pensei, gente, o que colocar, né? Porque eu tenho que fixar na bandeja. Então, eu olhei pra uma colherzinha de pau que tinha aqui na confeitaria, que a gente utilizava há muito tempo, que nem utilizava mais. Falei, vou utilizar ela, vou cortar e vou fazer com uma coluna central. E ficou perfeito, gente. É muito bom. Nossa, eu vou te falar que foi a melhor invenção aí que eu tive nessa questão das colunas, assim, né? Que traz uma segurança muito grande e faz a diferença, tá, gente? Posso dar certeza pra vocês que faz total diferença essa estrutura. No caso, esse bolo aí, como vocês viram no comecinho, né? Ele é um bolo que ele é mais escuro, então eu optei fazer dessa forma, passar uma camadinha fininha. Como já ensino em outros vídeos aí, quem tá como nos acompanha vê, mas se você que ainda não começou a nos acompanhar agora, é só assistir aí a playlist que você vai ver várias técnicas de bolos escuros, né, que a gente ensina no nosso canal. Então aí eu vou espatular novamente com uma camadinha bem fininha do verde mais escuro, né. Eu esqueci o nome desse tema aí, desse bolo, um nome bem complicadinho, mas um tema bem legal e que eu achei muito fofo fazer esse bolo, gostei muito de fazer. E, gente, esse bolo aí, se o cliente fala, como que eu vou partir? Normalmente, porque você lembra daquele partezinho de isopor embaixo, no meio, entre os dois bolos? Então a pessoa vai partir normalmente como parte um bolo normal, porém, quando acabar o primeiro andar, ela vai correr pro segundo, né? Vai cortar o segundo. E aí, gente, eu dou o acabamento aí, vocês podem fazer o acabamento que vocês quiserem. Aqui eu quis mais fazer esse vídeo para trazer essa estrutura para vocês, essa possibilidade de estrutura, porque, gente, eu sempre penso o seguinte... a gente precisa reinventar, a gente precisa ter criatividade. É muito importante, tá bom? Então é esse aí o resultado. Você que gostou, deixa seu like. E eu espero que você tenha gostado, gente. Muito obrigada por assistir até aqui. Que Jesus Cristo abençoe grandemente a vida de vocês. Até a próxima. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus.